Capítulo 8. E o próprio Eliseu havia falado à mulher cujo filho fizera reviver, dizendo: Levanta-te e vai, tu com os da tua casa, e reside como forasteira onde quer que puderes residir. Pois Jeová convocou uma fome, e além disso, ela tem de vir sobre o país por 7 anos. Portanto, a mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem do verdadeiro Deus e foi, ela com os da sua casa, e passou a residir como forasteira na terra dos filisteus, por 7 anos. E aconteceu, ao fim dos 7 anos, que a mulher passou a retornar da terra dos filisteus e a sair para clamar ao rei pela sua casa e pelo seu campo. Ora, o rei estava falando com Geazi, o ajudante do homem do verdadeiro Deus, dizendo: Relata-me, por favor, todas as grandes coisas que Eliseu fez. E sucedeu que, enquanto relatava ao rei como este fizera reviver o morto, ora, eis a mulher cujo filho fizera reviver clamando ao rei pela sua casa e pelo seu campo. Geazi disse imediatamente: Meu senhor, o rei, esta é a mulher e este é seu filho que Eliseu fez reviver. Então o rei perguntou à mulher e ela lhe relatou a história. O rei deu-lhe então um oficial da corte, dizendo: Restitui tudo o que lhe pertence e todos os produtos do campo, desde o dia em que deixou o país até agora. E Eliseu passou a ir a Damasco, e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Por conseguinte, comunicou-se-lhe, dizendo: O homem do verdadeiro Deus chegou até aqui. O rei disse então a Azael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem do verdadeiro Deus, e tens de consultar a Jeová por intermédio dele, dizendo: Reviverei desta doença? Portanto, Azael foi ao encontro dele e tomou um presente na sua mão, sim, toda sorte de coisa boa de Damasco, a carga de 40 camelos, e veio e ficou de pé diante dele e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti, dizendo: Reviverei desta doença? Então Eliseu lhe disse: Vai, dize-lhe, positivamente reviverás. E Jeová me mostrou que positivamente morrerá. E ele manteve o olhar fixo, e o manteve fixo ao ponto de embaraço. O homem do verdadeiro Deus entregou-se então ao choro. Em vista disso, Azael disse: Por que está chorando, meu senhor? A isto ele disse: Porque bem sei que dano causarás aos filhos de Israel. Suas praças fortes entregarás ao fogo, e seus homens seletos matarás à espada, e suas crianças despedaçarás, e suas mulheres grávidas estriparás. Então disse Azael: Que é o teu servo, um mero cão, que possa fazer esta grande coisa? Mas Eliseu disse: Jeová me mostrou que eras rei sobre a Síria. Depois ele foi embora de Eliseu e chegou ao seu próprio senhor, o qual lhe disse então: Que te disse Eliseu? A isto ele disse: Ele me disse: Positivamente reviverás. E sucedeu, no dia seguinte, que ele passou a tomar uma colcha e a mergulhá-la na água, e a estendê-la sobre a face dele, de modo que morreu. E Azael tornou-se rei em seu lugar. E no 5º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Jeosafá era rei de Judá, tornou-se rei Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Ele veio a ter 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Jerusalém. E ele andava no caminho dos reis de Israel, assim como os da casa de Acabe tinham feito. Pois a filha de Acabe se tornou sua esposa, e ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. E Jeová não quis arruinar Judá por causa de Davi, seu servo, assim como lhe prometera dar sempre uma lâmpada a ele e aos seus filhos. Nos seus dias se revoltou Edom debaixo da mão de Judá, e então fez um rei reinar sobre si. Por conseguinte, Jeorão passou para Zair, também todos os carros com ele. E aconteceu que ele mesmo se levantou de noite e foi golpear os edomitas que o cercavam, bem como os chefes dos carros. E o povo pôs-se em fuga para suas tendas. Mas Edom continuou na sua revolta de debaixo da mão de Judá até o dia de hoje. Foi então, naquele tempo, que Libna começou a revoltar-se. E o resto dos assuntos de Jeorão e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Judá?
Por fim, Jeorão deitou-se com seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, começou a reinar em seu lugar. No 12º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, tornou-se rei Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. E ele andava no caminho da casa de Acabe e fazia o que era mal aos olhos de Jeová, igual à casa de Acabe, pois era parente da casa de Acabe por casamento. Consequentemente, ele foi com Jeorão, filho de Acabe, à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, mas os sírios golpearam a Jeorão. Portanto, Jeorão, o rei, retornou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios chegaram a infligir-lhe em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Quanto a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jeorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois estava doente.